Oi, concurseiros, oi, concurseiras, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o Aprovado, onde você tem a oportunidade de conferir aqui a experiência e a trajetória dos nossos alunos que foram aprovados em importantes editais de concurso público. Hoje nós estamos aqui com o Leonardo, que foi aprovado no concurso do TCDF em segundo lugar. Muito bem-vindo, Leonardo. Para a gente começar nosso bate-papo, vou pedir para você apresentar aí para o pessoal, falando o seu nome, onde você mora, sua idade, se você não se importar, é claro, Tranquilo. sua área de formação e também o cargo e a colocação em que você foi aprovado. Ok. Meu nome é Leonardo Brito, né? Eu moro aqui no entorno de Brasília, sou do Distrito Federal mesmo, tenho 42 anos, sou formado em matemática e já estudo aí há 4 anos para concurso. Leonardo, você foi aprovado no cargo de auditor de controle externo, né? Sim. Na especialidade de auditoria. Auditoria. E a gente estava conversando aqui nos bastidores e o Leonardo me contou que ele já é servidor público, mas numa área totalmente diferente da área de auditoria. Você atualmente é policial civil. Isso, eu sou policial civil atualmente. Eu já vim estudando para concurso, sempre estudei para auditoria, né? Para a área de auditoria. E quando saiu o concurso da Polícia Civil, eu estava estudando para o TCDF, o concurso de 2021. E aí, como as disciplinas lá da Polícia Civil eram muito similares, TI, a parte de contabilidade, aí eu usei a polícia como se fosse um plano B, né? Naquela época eu não conseguia a aprovação lá no TCDF, mas consegui a aprovação na Polícia Civil, que é onde eu estou trabalhando hoje, né? Antes disso eu era servidor também da Secretaria de Justiça do Distrito Federal. Então o serviço público sempre esteve aí dentro da sua órbita, né? Sim, Você sempre sim. trabalhou como servidor público. Isso, eu comecei a estudar ali por volta de 2009, e aí eu fui aprovado nesse concurso da Secretaria de Justiça, e aí depois, quando eu fui para a Secretaria de Justiça, eu parei de estudar. Aí em 2019 eu retornei meus estudos, né? Estudando só para a área de auditoria, e aí estudei esse tempo todo aí, quase 4 anos, né? Passou um pouquinho de 4, e aí consegui a aprovação agora no TCDF, graças a Deus. Não, é engraçado, você foi do último edital, então, da PCDF, né? Do último concurso. Desse último concurso agora. A nomeação aconteceu agora em dezembro desse ano, então assim, eu tô com um pouco mais de 3 meses na polícia. Sim, esse concurso, para quem não sabe, ele passou por várias questões, né? Foi suspenso, aí o pessoal ficou aguardando um tempo para ser nomeado. Você foi aprovado no cargo de agente, escrivão da PCDF? Eu fui aprovado no cargo de agente de polícia e assim, foi um concurso penoso, né, para os concurseiros, porque demorou, eu acho que quase 4 anos até a primeira nomeação. E ainda tem muita gente aí para ser nomeada nesse concurso. Você lembra a colocação que você ficou na PCDF? Na PCDF eu devo ter ficado mais ou menos em 300 e alguma coisa na ampla concorrência e em 6º lugar em cotas. Caramba! E passou numa boa colocação e demorou isso tudo para ser convocado. Mas foi bom que deu um respiro, você conseguiu um gás aí para se preparar para o TCDF, que era o seu objetivo principal, né? Sim, sim. Eu nunca parei de estudar para a área de auditoria, né? Eu sempre estudava para a área de auditoria e a polícia, como eu te falei, foi um plano B. E assim, nessa minha jornada de concurseiro, eu tive alguns dissabores com a área de auditoria. Reprovei no concurso do TCDF em 2021, aí fui fazer TCE Rio também, eu reprovei. Aí fui fazer o TCU último agora também, reprovado no TCU, e assim, eu fui aprendendo com esses meus fracassos, né, ao longo dessa jornada. E no concurso do TCDF de 2021, teve entrevista de aprovados aqui também, e eu ficava pensando, pô, eu poderia ser um dos aprovados aí nesse concurso, e aí você vai tendo que aceitar o seu tempo, né, o seu tempo vai chegar. Não, muito bacana você trazer pra gente. Obviamente, não é bacana ser reprovado, mas muito bacana você trazer isso pra gente, porque fica uma impressão de que os concurseiros, principalmente da área de controle e área fiscal, são concurseiros, assim, de altíssimo nível, que dificilmente vão passar por reprovações nessa trajetória. E você trazendo pra gente que você tentou o TCU, TCE do Rio de Janeiro, que foram concursos, assim, supervisados, o próprio TCDF, você foi reprovado também em 2021, mas serviu aí como bagagem, né, pra sua preparação, para alcançar essa aprovação agora. E o que foi que você mudou nos seus estudos, que você enxerga assim como crucial para você ser aprovado agora em segundo lugar no cargo de auditor de controle externo? Na verdade, o que foi crucial foi o aprendizado com os fracassos, né? Porque você vai vendo que você tem que ir fazendo pequenos ajustes, né? E quando você vai tendo algumas outras aprovações em cargos menos importantes, você vê que você está no caminho certo. Nessa jornada toda, eu também estudei um pouco para a área fiscal, né? E aí eu fiz alguns concursos, daí eu fui aprovado em 30º lugar para auditor fiscal de atividades urbanas aqui do Distrito Federal, que é um cargo bacana também.
Aí eu fui vendo que eu estava ganhando um pouco mais de confiança, porque nós concurseiros também a gente precisa ter um pouco de confiança interna, porque o fator não é só estudar bem, a parte psicológica também é uma parte fundamental para nós, né? Então eu fui ganhando um pouco mais de confiança, e com essa confiança eu fui ajustando meus estudos, né? Melhorando minhas revisões, trabalhando com as questões e revisões. Eu já não via quase teoria porque eu já tinha esgotado quase tudo. Então eu ia só aperfeiçoando aqueles meus pontos fracos, né? Administrando pontos fortes e melhorando nos pontos fracos que eu tinha que avançar. E como era a sua rotina? Você, pelo visto, sempre trabalhou, né? Você nunca teve ali uma dedicação única e exclusiva para os concursos públicos. Quantas horas líquidas você conseguia estudar diariamente? Se você estudava diariamente, como era que funcionavam suas revisões? Se era ali final de semana? Chegou a fazer simulados também? Conta aí pra gente como foi a sua rotina. A minha rotina de estudos ela era baseada em torno de 4 horas de estudo por dia, né? Eu conseguia fazer 3 ou 4 horas líquidas, né? Porque eu tinha que trabalhar, então eu tinha que, às vezes, fazer um pouco de manhã, um pouco mais pelo período da noite, depois do trabalho, e aí eu ia administrando isso. Para o TCDF eu achava que não ia dar certo por um motivo. Eu estava fazendo curso de formação, né, para auditor de atividades urbanas, e aí quando eu terminei esse curso de formação, só me restaram 50 dias para eu poder me dedicar ao TCDF. Mas eu tinha a bagagem necessária, né? Daí desses 50 dias, eu peguei e tirei férias no serviço, 30 dias, aí eu estava estudando nesse período de férias, em torno de 6 ou 7 horas líquidas por dia, né? E aí me deu um up. E assim, as minhas revisões foram acertadas, né? Eu tive essa sorte também, porque a sorte do concurseiro não é aquela sorte que às vezes a pessoa pensa, eu vou sair de casa e fazer uma prova e vou ser aprovado. Não. Não. A sorte é tipo assim, as apostas que você faz daquilo que é mais relevante para suas revisões aparecerem na prova. E assim, deu muito certo para mim, eu tirei uma nota muito boa no TCDF, que na hora que eu coloquei lá no site que ranqueia isso aí, eu fiquei impressionado, eu nem acreditei, que eu estava em segundo lugar no ranking, aí... Achei que fosse mentira, né? Achei Tinha alguma coisa mentira. errada aqui. Aí acabei que fiquei aprovado no TCDF, né, depois das demais etapas, em segundo lugar em cotas e 14º ou 16º em ampla concorrência. Não, excelentes colocações, tanto na ampla, principalmente em cotas também, né? Sim. E esses concursos que você prestou na área de controle, eles têm uma semelhança que a banca organizadora, né? O Sebrasp, aí ele vem predominando esses concursos da área de controle, área fiscal, e queria saber se você se tornou um especialista em Sebrasp, essa banca também que é tão temida, né, para esse formato de uma errada, anula uma certa. Você acha que isso também foi um ponto a mais nessa sua aprovação? Foi um ponto a mais e assim, eu sempre estava trabalhando com o Sebrasp, né, para a área de controle, só que aí, por exemplo, o TCU ele veio e deu uma quebrada porque ele trouxe a FGV, né, então era uma outra dinâmica de aprendizagem, um pouco mais difícil e complexo, porque a FGV tem as peculiaridades dela, né, que depois a gente pode ter um bate-papo para falar sobre isso. Mas assim, o Sebrasp eu já era muito adaptado com o Sebrasp, né, em vários aspectos, tanto com as questões, a linguagem com que a banca traz as questões, então para mim era muito tranquilo. E aí, na prova do TCDF, eu me arrisquei um pouco mais na prova também, né, mesmo sabendo que uma errada anularia uma certa, mas como eu tinha uma sensação de que tinha gente melhor e mais preparada do que eu, então eu falei, eu vou me arriscar mais nessa prova, ou seja, eu vou responder muito mais questões. E aí a minha preparação tinha sido muito boa mesmo, eu fiz ótimas revisões ao longo dessa jornada e eu tive uma pontuação bem expressiva, um resultado expressivo. E essa questão de você arriscar mais vem da segurança que você falou e dos erros que você teve, né, das reprovações que você teve, você foi adquirindo uma maior segurança até para aumentar também o risco ali na hora da prova, porque a gente sabe que realmente não é chutar exatamente, né? Você ali não ter certeza se... Às vezes nem sabe o assunto, sim, mas no seu caso você tinha uma noção, só que se fosse o Leonardo lá de 2021, provavelmente não iria ter respondido uma questão que não tivesse 100% de certeza, não é isso? Por exemplo, na prova de 2021 eu não me arrisquei muito, né? E aí eu fiquei com 73 pontos na prova do TCDF. Essa agora eu me arrisquei um pouco mais, fiquei com 108, né, no final das contas. Então eu fiquei com uma nota muito boa. E
essa confiança é necessária. Você vai ver aqui que você entrevista muitos concurseiros aqui que, por exemplo, quando eles são aprovados em um concurso, daí ele começa a falar, eu fui aprovado também nisso, depois nisso, porque a gente vai ganhando essa confiança. Então eu fui aprovado na Polícia Civil, depois auditor de atividades urbanas, daí no TCDF, eu fui aprovado também no concurso da Receita Federal, mas aí eu caí na discursiva lá, e aí eu estava vendo que eu estava muito bem, né? Eu fiquei muito bem também na Cefaz Pernambuco. Só concurso bom, né? Exatamente. Assim, na Cefaz Pernambuco eu fiquei muito atrás, assim, mas assim, para o que eu me lancei de desafio, eu fiquei bem pontuado lá, né? Então, assim, eu fui ganhando confiança e essa confiança depois ela se revelou aqui no TCDF e deu muito certo. E esses concursos da área de controle, principalmente os mais recentes, você que fez o de 2021, você com certeza notou uma diferença no nível de cobrança das bancas organizadoras, até mesmo nas disciplinas que são cobradas, né? A gente pegando aí, por exemplo, Receita Federal, veio aí com informática nível NASA, né? Muita gente foi surpreendida. TCDF também, o pessoal disse que o nível de dificuldade da prova estava bem elevado. Você percebeu algumas diferenças nesse pós-edital, quando você leu ali o conteúdo, você foi pego de surpresa? Se sim, como foi que você contornou essas dificuldades que você encontrou ao longo da preparação de pós-edital? No TCDF eu achei assim, a gente tem uma expressão nesse meio que a gente fala um muro alto, né? Ou seja, eles aumentaram a régua no TCDF, eram 21, salvo engano, disciplinas para estudar, né? Então, o que eu fiz ali nessa minha preparação? Eu peguei e abri mão de algumas porque eu tinha bagagem para eu me dedicar a outras, né? Então, assim, as matérias de exatas, eu deixei elas de lado, né? Eu sou formado em matemática, então eu tinha estudado bastante a parte de exatas, então eu não foquei nessas disciplinas. Fiz algumas questões estratégicas que eu achava que seriam as mais importantes para esse tipo de prova, e você já conhece como é que a banca cobra essas questões na prova, né? E me dediquei em algumas outras, né? Então eu fiz boas revisões na área de economia, porque economia ia cair, então eu tive que aperfeiçoar alguns pontos fracos que eu tinha, que era a área de economia aberta, que a gente precisa trabalhar muito com verificando o que acontece quando você mexe com o câmbio e o que acontece com taxa de juros ou as questões relacionadas a mercado, e isso aí me ajudou demais, porque tipo assim, eu só errei uma questão de economia. Caramba, e não era uma área que você dominava, né? Não era uma área que eu dominava. Então, assim, direito empresarial eu acertei praticamente todas, e olha que eles cobraram muitas questões lá sobre a parte ali eu esqueci agora o que é, mas, assim, eu fui muito bem em toda a parte específica da prova, né? E aí eu fiquei um pouco abaixo da média na parte de conhecimentos específicos, porque eu abri mão de algumas coisas, né? Mas eu fui muito bem mesmo assim, porque a nota se revelou, né? 108 pontos foi uma nota bem muita alta. coisa. E você foi estratégico, né? No caso, assim, você não quis fechar o edital, sabendo aí do curto prazo que você tinha até a prova. E como foi que você contornou essa sua dificuldade? Você fez mais questões? Você fazia simulados? Pegava ali videoaulas, PDF? Você estudou ali de forma assídua? Como era que você... Na verdade, o meu estudo estava mais baseado em material de revisão, então eu trabalhava muito com os esquemas dos PDFs, né? Eu sempre tive preferência, no começo da minha trajetória eu assistia muito videoaula, e depois eu vi que me atrasava muito, eu parti para os PDFs, né? E aí até na entrevista escrita eu falo sobre isso. Eu gostava muito das esquematizações que tinha nos PDFs, então, por exemplo, eu fui muito bem em direito empresarial porque a minha revisão foi baseada só nos esquemas do PDF que o professor Cadu traz lá, né? Então, aquilo foi muito bom para mim. A parte de direito administrativo eu pegava só a parte da esquematização que o Ebert trazia lá no PDF dele, então isso me ajudou muito em todos os PDFs. Então, eu sempre trabalhava com material pronto de revisão, eu nunca gostei de produzir resumo, né? Eu gosto de partir do resumo pronto e ir aperfeiçoando ele com as questões que eu vou fazendo. Então, fiz muitas questões ao longo desse período. Fiz alguns simulados também, mas simulados eu tinha uma particularidade que é minha, que eu gosto de treinar o simulado como estratégia de prova. Eu não gosto de pegar o simulado para achar que aquele é o meu nível para a prova específica, né?
Então eu uso mais o simulado para eu ver como é que eu vou me comportar na prova no dia. E aí eu fazendo o simulado eu sei mais ou menos o que é que eu preciso deixar para o final, ou o que é que eu posso avançar no começo, o que é que pode me atrasar na prova. Então eu uso o simulado mais para ver como Controle de tempo o até, controle né? de tempo, exatamente. Muito bom você pontuar isso, porque tem muitos concurseiros que usam simulado ali como uma régua mesmo do nível de estudos, né? E assim, a gente sabe que simulados é aquela coisa, treino difícil, prova é fácil. O simulado às vezes é mais difícil do que a prova. Aí erra muitas questões e já fica desmotivado, né? Tipo, não vou nem fazer a prova, olha o tanto que eu errei. E o simulado ele é pensado pelo professor, se você for parar para analisar, o professor vai pensar o seguinte: eu vou produzir, digamos, uma estratégia, eu vou produzir 4 simulados para o TCDF. Então, nessa estratégia de pensar simulados, ele vai trabalhar no simulado 1 algumas coisas que, na visão do professor, é mais importante para a revisão, está nesse simulado agora. Depois, uma outra parte vai vir no simulado 2, no 3 e no 4. Eles não vão, tipo, fazer aquela embaralhada toda, Sim. né? Eles vão querer, tipo assim, trabalhar o simulado não só como a estratégia de prova, que é o que eu estou falando, mas assim, para o concurseiro revisar. Você vê, por exemplo, nesses assuntos aqui você está bem? Aí, por exemplo, às vezes você não está muito bem num assunto aqui, você pega o simulado como o seu nível atual e aquilo não se revela que é o seu nível. Tipo assim, aquele é um ponto específico que você precisa trabalhar. Então você não precisa se desesperar, porque você pode estar muito bem em outras coisas, mas aquele é só um ponto que revelou para você o seguinte: ó, esse ponto precisa de revisão. Sim. E, Léo, você comentou aqui que você não é muito um concurseiro que gosta de produzir resumos, né? Você gosta mais de pegar ali um resumo pronto. E aqui na estratégia a gente tem isso, inclusive, com uma excelente característica, né, para esses concurseiros que não gostam de produzir resumos, porque a gente entrega os resumos e mapas mentais já prontos. Esse também foi um dos motivos para você escolher o nosso material. O que foi que te motivou a estudar com a estratégia de concursos? O que me motivou a estudar com estratégia de concurso é os professores, né? Porque você, quando você vai indo para esse mundo dos concursos e vai aprendendo um pouco mais, você vai percebendo quem são os professores que dominam tudo, né? E sempre gostei do estratégia por causa dos PDFs. Os PDFs são melhores, né? Mais completos, assim, com todo respeito aos outros, mas assim, são mais completos. Então eu trabalhava muito no meu período de pós-edital com o passe estratégico, que é um resumo pronto, então ele está bem enxuto, então eu sei ali o que é o importante, né? Porque você vai estudando muito para essas áreas e você sabe o que são os assuntos potenciais da prova. E aí depois você vai pegando uns pequenos recortes de outras coisas que você acha que são pouco prováveis, mas você quer estar um pouco preparado, né? Seja para um eventual prova objetiva ou para a discursiva, né? Pode aparecer na discursiva, você tem que estar preparado. Porque lá no Rio de Janeiro, por exemplo, apareceu um tema lá que era as 3 linhas de controle do controle interno, né? 3 linhas de defesa, aliás, as 3 linhas de defesa do controle interno. Então, assim, você não sabia aquilo, você não responde à prova, né? Realmente, você tem que estar bem preparado, né? Preparado para tudo, na verdade. Sim, e se você for parar para analisar, tipo assim, quantas vezes caiu essa pergunta em prova? Pouquíssimas vezes, mas você tinha que saber. Na discursiva foi cobrado. Sim. E, Leonardo, você provavelmente nessa trajetória de 4 anos dedicando ao edital do TCDF, né, aos concursos da área de controle em geral, você identificou aí quais foram os seus principais erros e o que foi o seu principal acerto? Foi ou foram, né, seus principais acertos aí para você alcançar essa aprovação agora em 2024? Você pode repassar aqui pra gente quais foram seus erros e acertos, até para que o pessoal fique já em alerta? Certo. Eu acho que os principais erros que eu cometi no começo da jornada, porque o concurso você vai aprendendo ao longo do tempo, né? Só que se você tiver pessoas experientes, você pode encurtar um pouco se você ouvir. Você tem que ouvir, né? Porque às vezes você também quer trabalhar o seu jeito. Então, assim, os erros que eu cometi ao longo do tempo foi querer produzir resumo. Então, isso na minha visão, isso não é produtivo, porque você gasta muito tempo para avançar no conteúdo. Porque o estudo do conteúdo, o primeiro contato com o estudo é você tentar entender a estrutura daquilo que você está estudando. E depois, quando você for trabalhar com revisões e questões, você vai refinando e aprendendo os detalhes daquela matéria específica, daqueles assuntos que você vai trabalhar. Então, produzir resumos foi falhas que eu cometi. Outra falha que eu cometi é não ter planejamento de estudo. Ou seja, você sentar na cadeira hoje e ficar pensando o que eu estudo hoje. Será o que é melhor eu ver de direito constitucional hoje?
Hoje eu estudo o quê? Direito administrativo. Então, se você não tem organização, planejamento do seu estudo, como é que você vai executar semanalmente, isso também foi um dos erros que eu cometi no começo. E meus principais acertos foram no sentido de ter partido para o planejamento do estudo. Então, meu estudo era bem planejado, minha carga horária era bem estabelecida, então eu sabia o que eu precisava ver. Então, eu fiz um planejamento baseado na minha carga horária semanal disponível, né? Se eu tinha 4 horas e ia estudar 7 dias na semana, então isso dá 28 horas, né? Então, eu fracionava isso de acordo com a relevância das disciplinas, eu precisava ver todas, né? Só que no TCDF eu abri mão de algumas, igual eu te falei. E aí eu fiz planejamento. O planejamento é o principal acerto que o concurseiro tem que fazer, investir em planejamento. E a segunda coisa que é o principal acerto é você investir em bons materiais de estudos, porque às vezes você não quer investir em materiais, você pensa dele assim, não, eu vou estudar pelas aulas do YouTube. Não, eu vou pegar um material do colega que não sei o que, não sei o que lá. Porque o material de revisão do colega serve para ele, foi todo pensado da forma que ele entende aquela disciplina. Não serve para outras pessoas. Pode até servir no começo, mas às vezes você... Igual essa semana um colega me mostrou o resumo dele e eu pensei assim, esse resumo funciona para você, porque eu não estou entendendo nada que você fez aí. Então, você precisa ter bons materiais de estudo, investir nisso, né? E eu investi em bons materiais de estudo, investi em planejamento e eu acho que meus principais acertos foram esses. Não, com certeza foram acertos, né? Agora você está em segundo lugar em um dos maiores concursos do país, foi aprovado em outros editais, e é por isso que eu me sinto aqui no dever de pedir para você deixar agora uma mensagem para os concurseiros, Léo, que estão na busca aí pela aprovação no concurso público dos sonhos. Você que segue aí o Estratégia Concurso e aprendeu alguma coisa com o que eu falei aqui, eu acho que você concurseiro, você tem que investir em planejamento de estudo. Fazer um bom planejamento, ser disciplinado, estabelecer como é que é a sua carga horária, organizar a sua vida para o mundo do concurso. Não adianta você ser desorganizado e bagunçar a sua vida de trabalho ou sua rotina em casa e também os estudos se você não tiver um bom planejamento. Então, a boa organização é fundamental. O que também é fundamental é você ter um bom material de estudo, entendeu? Como os que tem aqui no Estratégia. E esse material, você deveria, na minha análise, não produzir resumos, trabalhar com os resumos prontos e se dedicar, trabalhar com determinação, ou seja, não coloca 6, 7, 8 anos, eu nunca pensei dessa forma, você tem que trabalhar para resolver o que você quer resolver, que é o quê? A aprovação no concurso público. Então põe o coração nisso, põe a determinação que é necessária para você ter a aprovação e você vai conseguir. E quando você tiver as primeiras aprovações, você vai ver que, inevitavelmente, muitas outras virão. É isso aí, Léo, parabéns aí pela sua aprovação. Se você continuar essa caminhada, eu espero que você retorne aqui mais uma vez no nosso canal para dar mais uma entrevista e compartilhar aí a sua experiência, né, que são sempre muito bem-vindas. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. E, pessoal, a gente encerra por aqui, mas você pode acompanhar outros bate-papos, outras entrevistas nesse mesmo canal. Pode navegar aí à vontade. E se, assim como o Leonardo, você quer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos, seja ele da área de controle, área fiscal, área policial, é só você acessar o link que vai ficar aqui embaixo. Eu encerro por aqui e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau!